Olá pessoal, tudo bem? Eu tô aqui pro nosso 21º dia da nossa série de oração e leitura bíblica, o Sermão do Monte. E eu peço que você dê uma lida no capítulo 7 de Mateus, do versículo 24 ao versículo 27, e segue assistindo esse vídeo. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre os dois fundamentos. Então, você deve ter lido, mas eu vou dar uma lidinha aqui de novo para que a gente possa entrar em um entendimento juntos. Fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado com um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. Ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado com um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. E quando eu estava lendo aqui, eu pensei em fazer um paralelo com vocês de que essa chuva, esse rio que transbordou, esses ventos, são as provações e as tentações que nós passamos na nossa vida. E quando a gente ouve as palavras de Jesus e as pratica, nós construímos, nós edificamos uma casa sobre a rocha. Que podem vir as provações, podem vir as tentações, mas a gente não vai cair. É como diz aqui, ela não desabou porque tinha sido construída sobre a rocha. E a cada dia que a gente vai estudando a palavra, que a gente vai praticando, principalmente, gente, não basta só estudar, não basta só ler a Bíblia, mas o importante é praticar a palavra. É como Jesus está falando, todo aquele que ouve essas minhas palavras, ele está aqui no final. Jesus, ele está no final dessa pregação do Sermão do Monte. Então ele já tinha falado tudo isso que a gente viu nos dias anteriores. Jesus tinha acabado de falar tudo isso que a gente viu nesses últimos 20 dias. Jesus tinha acabado de falar e ele está falando pro pessoal: ei, vocês que ouviram tudo isso que eu acabei de falar, e você que ouve essas minhas palavras e as pratica, você vai construir, vai ser como um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E hoje eu aqui falo para vocês, se você ouvir todas as palavras que Jesus tem liberado pra gente, como eu falei, é pra gente, durante todos esses dias, ouvir e praticar, você será como um homem que tem edificado sua casa sobre a rocha. E que podem vir as provações e as tentações. A gente não vai desabar, porque a gente tem construído a nossa casa sobre a rocha. Se nós lermos, se nós ouvirmos as palavras de Jesus e as praticar, tá? E eu quero trazer também um paralelo em Salmos 1. Eu amo muito, 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 muito esse salmo. E ele me dá norte. A palavra de Deus é luz, né? Lâmpada para os nossos pés. Então, ela nos dá visão, ela nos dá entendimento dos lugares que nós devemos ou não estar, do que nós devemos ou não fazer, de quais as decisões que nós devemos tomar. E aqui em Salmos 1, essa palavra é para mim um princípio, um fundamento. Fala assim, Salmo 1: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente das águas, que no tempo devido dá seu fruto, e cujas folhagens não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como uma palha que o vento dispersa. Por isso, os ímpios... Certo, só até aqui, só até o 4. Olha só a diferença do que
medita na lei do Senhor de dia e de noite, e nela tem seu prazer. Ele é uma árvore, ele tem raízes, ele dá fruto no tempo certo, as suas folhas são frondosas. E aquele que é ímpio, que anda no conselho dos ímpios, que se detém no caminho dos pecadores, que senta na roda dos escarnecedores, ele é como uma palha, ele é levado. Qualquer vento que sopra, ele é levado de um lado para o outro, ele não tem fundamento. Ele é como ele, trazendo um paralelo para o texto de Mateus, ele é como uma casa que foi edificada na areia, porque vem o vento e leva ele para onde quer. Então, esse é o momento de todos nós fazermos uma autoanálise e ver, será se eu tenho sido levado pelo vento de um lado e para o outro? Por quê? Por que que as minhas raízes não estão edificadas? Por que que as minhas raízes não estão bem estruturadas, enraizadas? Olha só, pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei medita de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente das águas, que no seu devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, é frondosa, é uma árvore frondosa. E tudo que faz será bem sucedido. E o terceiro ponto que eu queria falar com vocês é um desafio. É um desafio para mim, é um desafio para você, é um grande desafio para mim, porque essa tem sido uma dificuldade em todo o meu processo de conversão. São tantas pregações, são tantas informações, são tantos livros. Na internet a gente tem tantas pregações, a gente ouve tanta coisa e às vezes a gente tem essa dificuldade de praticar. E é um desafio pra gente, e eu deixo esse desafio pra você. Hoje é o nosso último dia, e eu deixo esse desafio pra você, que é aqui em em Tiago, capítulo 1, versículo 22, fala assim: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte que logo esquece, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. E às vezes tudo que a gente faz acaba dando errado, né? Às vezes acontece isso. Você já conhece aquela pessoa que tudo que ela faz dá errado? Então, acho que você precisa mandar esse texto para ela. Manda esse texto para ela. Manda o texto de Salmos 1 e Tiago 1, 22 para ela, para ver se ela tem algum entendimento. Enfim, voltando para cá. Esse foi só um parênteses. Esse é o nosso desafio. Ser praticantes e não somente ouvintes. Olha como ele fala que a pessoa que é ouvinte e não é praticante, ele é como aquela pessoa que olha seu rosto no espelho e logo esquece da sua aparência. Mas o que atenta para a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera. Eu acho que esse é o desafio, é praticar. E a chave para conseguir praticar é perseverar, é a perseverança, né? Pra gente seguir nesse processo de transformação pessoal, como eu falei pra vocês desde o início, desde o primeiro dia que eu mandei mensagem para todas as pessoas, eu convidei vocês para um processo de transformação pessoal, que eu também estou inclusa. E é um processo de transformação, um processo de conversão, né, nessa fila do aperfeiçoamento que nós vamos prosseguir. E como vamos prosseguir? Sendo perseverantes em ouvir e praticar a palavra de Deus. Ela tá aqui, disponível. Nós temos que dar glória a Deus que nós temos a Bíblia disponíveis aqui pra gente, aqui no Brasil. Porque em muitos lugares as pessoas são perseguidas por seu amor a Jesus e porque tem uma Bíblia em casa. Então é isso.
valorize sua Bíblia e seja um praticante da palavra. Então é com isso que eu me despeço, é com esse tema que eu me despeço desse tempo de oração e leitura bíblica do Sermão do Monte. E queria falar também o porquê o Sermão do Monte. Bom, eu cresci num lar em que a minha mãe me levava de vez em quando para a igreja católica. Eu fiz primeira comunhão, fiz tudo certinho, mas eu até participei de um grupo de jovens na igreja católica, que foi quando eu comecei a me encontrar um pouco, mas depois eu saí logo. E eu nunca tinha tido um relacionamento íntimo com Deus. A minha mãe, graças a Deus, me ensinou a orar, meu pai também. E eu sabia que existia um Deus, mas eu não tinha um relacionamento íntimo com ele. Até o dia em que eu comecei a me sentir muito ansiosa, um cara falou pra mim que tinha tipo uns demônios me acompanhando. Ele chegou pra mim, começou a falar como se tivesse algo me acompanhando. Ele falou bem claro, tem umas coisas te acompanhando, algo te acompanhando, como se ele... Na época eu não entendia e hoje eu entendo que ele falou que como se eu tivesse uns demônios me acompanhando. E desde esse dia a minha paz acabou. Eu não conseguia dormir, eu ficava agarrada. Eu já tinha uns 17 anos, eu ficava agarrada com a minha mãe. Eu não conseguia dormir, nem deixava ela dormir. E até que eu fui num lugar e essa pessoa falou pra mim que era pra eu procurar uma igreja e ler a Bíblia. E eu não fazia ideia de que igreja procurar. Então eu peguei uma Bíblia, aquele Novo Testamento que eu tenho em casa, que todo mundo tem em casa, que ganha na escola. Eu tinha ganhado na escola na época. Eu tinha ganho na escola na época. E eu comecei a ler, e eu comecei a ler Mateus. E quando eu li esse Sermão do Monte, foi uma chave que virou na minha mente. Eu nunca mais fui a mesma pessoa. Jesus entrou na minha vida naquele tempo. Aí eu ainda não sabia que igreja, eu não tinha noção nenhuma. Eu comecei a frequentar uma igreja da minha irmã, do namorado da minha irmã na época. E comecei a me encontrar, mas eu não consegui permanecer. E depois passou um tempo e eu continuei lendo a Bíblia, continuei buscando a Deus, mas não tão intensamente como estava no início. E eu falava para Deus, eu quero ir para uma igreja, eu preciso ir para uma igreja. Eu tentava ir para algumas igrejas católicas, mas eu não conseguia, eu não me encontrei. E eu fui em várias, tá, gente? Eu fui em várias igrejas católicas. Eu fui em umas outras igrejas assim, meio estranhas, que não eram católicas e nem evangélicas. E não consegui me encontrar. Até que um amigo me chamou pra ir pra uma célula, e esse amigo é meu marido hoje. E desde aquela época até hoje, quando eu olhei aquelas pessoas naquele lugar... ajoelhadas, vários jovens ajoelhados e adorando a Deus, aquilo foi tremendo pra mim. E depois eu fui pro encontro chama um encontro com Deus, que é a revisão de vidas, e foi o primeiro marco, que eu falo de marco, de transformação pessoal na minha vida. Não sou eu que falo, a minha mãe fala. E eu garanto a vocês que hoje a minha vida, meu Deus do céu, Jesus me transformou mesmo, tem me transformado, foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida. E eu não consigo mais ficar com isso só pra mim, por isso que eu resolvi compartilhar com vocês. E é isso, eu espero que vocês não tenham a mesma experiência que eu, mas que vocês tenham as suas próprias experiências com Jesus e que vocês busquem por isso. Vocês orem e peçam pra Deus se revelar a vocês, assim como Ele se revelou pra mim naquele quarto. Não foi numa igreja, primeiramente. Ele se revelou pra mim no meu quarto, lendo uma bibliazinha pequenininha que eu ganhei na minha escola. E então, eu queria falar pra vocês que a palavra de Deus, ela nunca vai estar presa. Jesus, ele sempre vai dar um jeito de alcançar as pessoas. E graças a Deus, agora a internet é uma forma em que Deus tem alcançado as pessoas. Então eu espero que esse tempo tenha sido bênção pra vocês, como foi bênção pra mim. E é isso, muito obrigada por todos que fizeram parte desse tempo. Estamos juntos e pro que precisarem. Tchau, tchau.